Boa noite, Rádio Capesp, programa Vozes da Diversidade, uma apresentação de Paelinho do Oxalá. Começamos saudando a todos os espectadores, ao presidente da Capesp, Alain Montoro, e ao fundador, o senhor Sérgio Zicran, e também a toda a equipe técnica que trabalha aí conosco para que seja possível a realização desse programa. Hoje estamos aqui com nossa amiga convidada, celebridade, Silvia Correia, terapeuta holística, e vamos conversar justamente sobre esse tema, terapias holísticas. Agradeço aí pela presença, Silvia, e pode se apresentar, falar um pouquinho de você. Boa noite, a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Capesp, todos os nossos convidados, amigos, dirigentes espirituais, terapeutas, espiritualistas. Bom, meu nome é Silvia Correia, eu trabalho com terapia holística basicamente agora há 10 anos, mas eu sou taróloga, numeróloga há 30 anos. Sou sempre voltada aos conhecimentos, procurando sempre buscar conhecimento, ajudar o meu semelhante, mas eu não associo as terapias às religiões, embora seja de Umbanda, mas eu não associo. Então, o trabalho das terapias, hoje eu faço muito mais voltado mesmo ao autoconhecimento, e à própria cura pessoal. Embora as terapias trabalham com energia, mas o intuito do meu trabalho é trazer o conhecimento pessoal para cada um de nós. Sim. Vamos ver se está correto. A terapia holística é uma abordagem integrativa que trata o ser humano como um todo, mente, corpo, emoções e espírito, em vez de focar nos sintomas físicos. Exatamente. Baseia-se no equilíbrio energético e na capacidade natural de autocura do indivíduo, utilizando técnicas como reiki, aromaterapia, meditação, acupuntura, florais, para promover bem-estar geral, prevenindo doenças e tratando a raiz dos problemas. É isso mesmo, sim? É isso. As terapias holísticas, elas vêm trazendo novamente o autoconhecimento do ser humano. E nós vamos vendo que cada vez mais o ser humano ele precisa exatamente se reconhecer novamente, Por conta de tanta vida, de tantas coisas, tantas informações, de tantas necessidades que o ser humano vai desenvolvendo, eu acho que as pessoas foram se perdendo, E as doenças, elas estão cada vez mais ligadas à somatização. E tudo é uma coisa só, O ser humano, ele não é feito só de carne. Então, nós somos, carne, mente e energia. E eu acredito que cada vez mais as terapias, elas vêm fazendo com que o ser humano volte a se reconhecer como um todo, como um ser divino, formado por energia, e que tudo volta de onde veio. Então, nós precisamos cada vez mais nos conhecer, entender a nossa capacidade, para voltar a encontrar o nosso próprio caminho. E as terapias, elas vêm ajudando muito isso. Tanto que hoje nós temos dentro da medicina tradicional, as medicinas alternativas, como a ayurvédica, os florais, que hoje também já é reconhecido, e muitas outras, a acupuntura, que faz com que a energia se agregue. E é exatamente isso que nós precisamos cada vez mais. É verdade que, não sei se a porcentagem é correta, mas falando de 90%, vou falar que a maioria das doenças é de cunho espiritual ou mental. O que você acha? Eu acredito que, eu diria que quase 100%. Por que quase 100%? Se nós não somos só corpo, a doença tem que vir de algum lugar. Tudo bem que existe a hereditariedade, que a gente já carrega. Mas acredito também que todas as doenças, elas ou se somatizam, ou existe um desequilíbrio. Quando a gente desequilibra o nosso campo energético, desequilibra-se o emocional e desequilibra o corpo físico. Por isso que trabalhar todas as áreas juntas, corpo, mente e alma, o resultado ele é mais perfeito.
E claro, né, muitas vezes a somatização ela é tão forte, tão intensa, que não tem mais o que fazer. Aí precisa de intervenção médica, né? E todos os tratamentos em conjunto com a medicina, ela tem um resultado muito mais profundo, mais rápido, mais eficaz. Precisa ter alguma formação específica para ser Terapeuta. holística? Na verdade, várias formações, né? Na verdade, hoje eu trabalho muito mais com a numerologia e com o tarô. Mas eu fiz florais de Bach, eu fiz reiki, eu fiz uma parte de naturopatia, né? Eu fui estudando. Então, a gente precisa de várias formações. Naturopatia. Naturopatia. Isso. Para tentar entender, através da natureza, dos elementos naturais, essa parte da cura, realmente. Então, precisa de conhecimento, não dá para qualquer pessoa ser terapeuta, né? Tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento também do ser humano. Eu não sou psicóloga, não estudei psicologia, mas eu fui estudando tudo que pequenos conhecimentos possam agregar para que eu atenda as pessoas. Também, né? Também, mas a gente precisa, além do dom, ter o conhecimento. Tem que juntar uma coisa com a outra. Só o conhecimento eu acho que não é o suficiente também se a pessoa não tiver o dom para aquilo, né? Ela faz meia boca, né? Vamos dizer assim. Ou você faz porque você gosta, ou você faz por conta do dinheiro, né? E hoje em dia todo mundo está começando e em busca, na verdade, do dinheiro, né? Mas tem que ter o dom. Se você não conseguir entender o ser humano como um todo, e isso eu aprendi muito a conhecer através da numerologia. Eu acho que o ponto fundamental da minha vida, eu acho que o estopim, a virada de chave, foi entender quem é cada ser humano. É porque é muito difícil. Nós olhamos e a gente vê uma casca, né? Você pode até ver o campo vibratório, como que a pessoa está de vibração. Mas quem é o ser humano? O que ele veio para fazer nessa vida? Existe um propósito, né? Por que a pessoa se perde? E por conta exatamente da minha própria vida, de não entender meu caminho, de passar por muitas dificuldades, por muitos desafios, a numerologia, associada ao tarô, me levou para buscar o conhecimento, o autoconhecimento. E a partir daí, parece que as outras coisas, elas vêm agregando, né? Que aí seria a cristalterapia, os florais, né? Eles começam a fazer sentido. Porque se nós não entendemos quem é o ser humano, às vezes fica muito difícil você tratar. Sim. Porque as pessoas, elas têm problemas físicos, emocionais e energéticos, né? O tempo todo. O tempo todo. Quando você tem um problema espiritual, para onde você manda? Para a espiritualidade, né? Você vai direcionar a pessoa para a espiritualidade. Só que muitas vezes a pessoa não está preparada para o lado espiritual. Então você precisa primeiro fazer um trabalho emocional para depois ter o acesso ao espiritual, né? E o senhor deve saber muito disso. Tem gente que você trabalha, trata, cuida. Na Umbanda é assim. E as pessoas não aceitam. A gente fala muito de reforma íntima, né? Que deveria ser mais falado na Umbanda. Eu vejo se falar pouco na renovação, na reforma íntima, mas eu tenho também uma raiz minha do Kardec, então eu gosto muito de tratar essa parte para a gente entender que a maioria das coisas é culpa da gente, o erro é da gente, a gente que foi naquele caminho. Exato. Eu falei esses dias, inclusive, com os filhos de santo, falei, é uma coisa que eu custei para aprender, que é difícil você falar assim, eu sou culpado do que acontece comigo. Sempre a gente acha outro culpado. E, na verdade, não. Seja o que for, a gente abriu algum espaço para aquilo acontecer. É difícil, mas é um trabalho, né, pessoal, individual. É complicado mesmo. E é complicado porque todos nós temos um propósito, né? E a gente vai se perdendo nesse propósito. Cada ação gera uma reação, né? E essa reação, ela não está só no campo mental. Ela vai somatizar no campo físico também. Porque quando eu saio do meu propósito, eu crio uma energia, às vezes, de tristeza, de ansiedade, fico perdido, né? E tanto os dois extremos, tanto a tristeza quanto a ansiedade, ela vai mexer em vários campos do nosso corpo físico, né? Começa com o mental, e aí a gente tem toda a Kundalini que se desequilibra.
Então, nós precisamos muito, não só da reforma íntima, porque eu acho que é o principal, mas eu acredito que o ser humano, hoje, ele não está mais preparado para a reforma íntima. E eu estava até analisando, porque eu sempre vou analisando pelo tarô também, né? Nós estamos no ciclo, né, de 2000 até 2099, nós estamos na carta do julgamento do tarô, vivendo o julgamento. Né? Embora nós estamos passando por um momento de muito aprendizado, tudo muito rápido, tudo muito intenso, mas eu acredito que quem vem de 2000 para cá, ele não está preparado para esse campo espiritual. Né? Ele tem muita intensidade, muita espiritualidade, mas eles não estão preparados. Porque, como é tudo muito rápido, eles não têm paciência para esse conhecimento. Nós que somos lá, né, do século passado, 1900, eu acredito que a gente veio também com a necessidade de aprender e levar amor por onde passa, mas as pessoas acabaram se perdendo nessa transição nesses últimos anos. Né? Então, precisa sim da reforma íntima, mas eu acho que precisa muito mais desenvolver o quê? O amor que falta no ser humano, que eu acho que não existe mais. Mas, um pouco disso é culpa da tecnologia também, né? Do avanço tecnológico, porque é outra coisa que a gente conversa muito, né? No tempo da gente, no século passado, se eu quisesse ver minha amiga Silvia, eu tinha que ir na sua casa, né? Chamar, tocar campainha. Muitas pessoas não tinham nem o telefone, né, convencional, que era muito caro. E hoje as pessoas não têm mais esse vínculo, né, muito de se ver. Tudo é rede social, é WhatsApp, é internet. Então acabou um pouco esse contato. Eu acho que o contato pessoal que gera justamente mais esse vínculo de amor, de entender a necessidade do outro, porque a rede social maquia, né? Muito. As pessoas só mostram que está bonito, que está legal, né? E às vezes a pessoa está fechada naquela depressão, e se você não tiver ali no pessoal com ela, é difícil, né? Eu falo pela experiência que a gente vive mesmo dentro do centro, né, da família, com os jovens, né? É uma juventude diferente, né? Realmente, eu costumo dizer assim, que a gente esperava o ano 2000 que ia acabar o mundo, né? Exatamente. Querendo ou não, de uma forma ou outra, né? acabou. Eu falo também isso, que acabou porque é uma transformação que a gente está tentando acompanhar aí, né? Mas muito diferente, né, do que era a adolescência, antes, né, a juventude. Né? Então, realmente, eu acho que acabou, é uma transformação grande, né? Muito grande. Mas eu acredito também que é a necessidade, né? Eu acho que é a necessidade de uma evolução muito rápida, né? Não só na parte, não para a parte emocional, porque hoje nós não temos mais emoção, nós temos intensidade. Tudo muito intenso, tudo muito rápido, mas o aprendizado que nós temos, né, desde esse ano 2000 para cá, eu acredito que ele vai favorecer muito, né, quando a gente estiver lá no ano 3000, que não vai ser nosso caso, no 2100, seja lá quando for, né? Não vamos chegar até lá. Poderia, né? Né? Poderia. Mas eu acredito que é por conta disso. E eu acredito que a gente precisa aprender muito até no que for daqui para frente. E essa juventude, eu acredito que eles vieram nos ensinar isso. E acredito que nós estamos tentando ensinar o que eles não têm, né? Que é o amor. Porque parece pessoas só conectadas com o mental. Mas se a gente for olhar, eles são totalmente mentais. Eles não são mais emocionais. Por isso que eu acredito que a religião também está se perdendo muito por conta dessa geração, né? Mas talvez seja o momento de destruir para se reconstruir de uma nova forma. E isso vai trazendo doenças novas, que é o que a gente está vivendo, né? Que é todo esse processo muito rápido de todas as informações, de todas as doenças destrutivas, porque você pensa muito e, querendo ou não, você vai destruindo uma energia vital muito rápida, né? Porque é intensidade o tempo inteiro. Sim. E quando nós não temos calma para entrar em equilíbrio, paciência, vai se desequilibrando todos os chakras. É interessante o que você está dizendo mesmo. Como eu disse, a gente convive com bastante jovens e
é difícil entendê-los, realmente. Nesse sentido mesmo, né, do emocional, né? Parece que não tem, né, apego a nada, às vezes até com a família mesmo. Eu vejo dentro da minha família, né? Parece que tanto faz, a gente sabe que tem, né, o amor naquela hora que acontece uma coisa, né? mais precisa, mas é estranho, né, comparar o que a gente viveu, é lógico. Eu acho que realmente, né, faz parte de uma evolução, mas inclusive, eu li bastante uma época sobre crianças índigo, cristal. Não sei se você fala sobre o assunto. Eu não sei quase nada sobre o assunto. Eu li, já nem me lembro mais. Mas que viria essa transformação com essas crianças assim. E são realmente bem, eu não sei falar, da pá virada. São da pá virada. Porque são essas crianças que vêm do ano 2000 para cá, intenso. Por isso que a gente tem crianças mentais. Você pode ver que hoje a gente tem um índice de TDAH muito grande, né, nas crianças, nos jovens. Nós temos um índice muito grande de leve autismo, né, e problemas mentais. Porque são espíritos que vieram exatamente, né, ligados a quê? A essa parte mental, para mudar, para trazer conhecimento, trazer informação. Só que, por um outro lado, eles não têm o apego. É como se eles fossem de um planeta diferente do nosso, né? São totalmente diferentes. E com eles vêm todas essas doenças, né? Que são mais mentais, doenças mais degenerativas, e vem trazendo o quê? O ciclo de ansiedade intensa no planeta. Por isso que a gente vive somatizações muito intensas também, né? Essas mudanças de energia, elas vão mudando o ser humano. E por mais que a gente tente equilibrar, tem pessoas que já vêm com a predisposição, né, para isso. Então, é uma predisposição que já mostra dentro do nascimento o que cada ser ele traz, né, de doenças mentais ou de campos que podem ser alterados, propensos a qualquer problema de saúde física, mental e energética, né, dentro desse aprendizado. E a numerologia faz uma leitura da pessoa nesse sentido? Nesse sentido, é o primeiro passo, né? Para conseguir tratar uma pessoa, o primeiro ponto, eu não uso, foi o que eu falei, eu não uso basicamente a mediunidade, né, para isso. Porque nem todo lugar você pode usar a sua sensibilidade. A intuição está no ser humano, né? Nós somos seres intuitivos, cada um dentro de um campo, mas a intuição ela é nossa. Mediunicamente ou não, é físico, né? Sim. E dentro disso, a numerologia ela dá o primeiro passo de como eu vou tratar o meu paciente, né? Então, eu faço tratamentos que não usam a parte espiritual. Eu uso mais o campo energético mesmo, sem entrar na espiritualidade, e o equilíbrio, entendendo os campos. E dali, a partir da data de nascimento, eu direciono para onde precisa. Então, é como se eu fosse o clínico geral, né? Eu atendo com a clínica geral para indicar as terapias necessárias para cada campo. Seria a numerologia ou o tarô? É junto, é associado, isso. Geralmente a data de nascimento, ela já vem trazendo uma intensidade. Então, as pessoas que vieram com propensão a ter uma doença degenerativa, seja lá o Alzheimer, o câncer, qualquer doença destrutiva, a data de nascimento, ela já tem um indício, né? Então, aí você consegue trabalhar. Quando a pessoa não tem, você consegue trabalhar com a reforma íntima, com a melhora da vibração, ou com a necessidade da espiritualidade, para diminuir, né, essa capacidade de desenvolver a doença. Então, melhora, né, para que não aconteça. E quando a pessoa já tem, aí precisa do tratamento mais profundo, que é mexer na ancestralidade, né, fazer todo o processo de constelação, de apometria, para poder equilibrar os campos e tratar junto o espiritual. Mas pela numerologia fica mais fácil, Maravilha. Pelo menos para mim. Maravilha, legal. Eu, quando eu era novo, eu li alguma coisa também. Estudei também muito pouco de numerologia, mas se perdeu na memória, né? A gente, quando é mais novo, é curioso também com um monte de coisa, mas não me aprofundei nunca nessa linha. Cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. Você é um dirigente espiritual, você cuida,
espiritualmente das pessoas. Esse não é o meu campo. Embora seja médium, trabalhei durante muitos anos, né, no centro de Umbanda, numa casa de Umbanda, fiz psicografia dentro do kardecismo, então eu trabalhava nos dois paralelos sempre, mas a minha mediunidade, por mais que eu tenha, eu não consigo ficar muito tempo parada fazendo a mesma coisa, né? Eu não consigo. E dentro da numerologia do tarô, eu consegui entender que eu consigo ajudar o ser humano, eu consigo entender de uma forma mais rápida, né? Eu não preciso visualizar, eu não preciso me conectar, eu não preciso gastar minha energia, então eu consigo olhar e entender quais são os propósitos, para que a pessoa veio, né? Qual o intuito da pessoa estar aqui, se a pessoa tem os problemas espirituais mesmo, qual a terapia que vai ser usada, e se a gente consegue melhorar o ser humano. É claro que a gente sempre ajuda, mas tem pessoas que não estão prontas para isso. É um trabalho intenso. Não estão prontas ou não querem, às vezes. Às vezes a pessoa procura, mas não quer ajudar. E não quer ajuda. Mudar. Ela está ali, mas ela não está pronta para a mudança. Né? E fica muito difícil, né, você tratar. E nesses casos, geralmente são os casos que os médicos também tratam a doença, tratam o problema, e a pessoa sempre volta para o mesmo ciclo, né? Então, tem pessoas que são muito mais difíceis para ser tratadas. Eu vou dar um exemplo de um cara que infartou e de vez em quando fuma um cigarro, por exemplo. Tudo bem, mas aí a gente também é ser humano. Né? Eu falei isso brincando até porque eu sei que minha família está assistindo lá. E depois que eu infartei, eu parei de fumar, depois eu voltei, né? E aí ficou nesse de vez em quando. Mas é o que? Justamente a gente quer a mudança, mas às vezes não sei, de alguma forma não está preparado para aquilo. Eu não sei se a comparação então, perto, mas... Vamos pensar por aí, né? Você infartou, você é uma pessoa nova e teve um infarto. É associado ao cigarro? Né? Se nós formos pensar, né, a medicina vai falar que sim, que isso piora. Né? Mas uma pessoa que fuma durante 90 anos, meu bisavô, né, ele faleceu com 99 anos de idade, fumou desde os 9 anos, cigarro de palha, né, bebia, tomava seu vinho, porque é espanhol, né, fumava e bebia, e não morreu de infarto, morreu de idade. Qual é a diferença? Né? Um pouco é por conta do estresse. O coração hoje não aguenta a pressão que a gente está vivendo. A gente vive num excesso de cobrança, um excesso de pressão, que mexe com o emocional. Sim. Emoção mexe aonde? Pulmão e coração. É emoção, não tem o que fazer. A nossa vida, ela é intensa. Nós somos uma geração que tem problemas cardíacos. Por que nós temos problemas cardíacos? Se nós associarmos o ano que a gente nasceu, 1900 e qualquer coisa, tá? Todo mundo que nasceu no 19, em 1900, tem a carta do Sol, né? 1900 no tarô é a carta do Sol. O Sol, ele fala do amor, de levar conhecimento, né? Ter parceiros. E o Sol fala de pressão alta, coração, circulação. Então, querendo ou não, nós somos a geração do infarto. Entendeu? Fumando ou não fumando? Lógico que tem que ter uma vida regrada. Se já existe o problema circulatório, se já existe a propensão cardíaca, né, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Caminhar, tomar mais líquido, buscar, né? Alternativas. Essa busca é eterna, né? Em todos os sentidos, né? Então, você segue alguma linha filosófica ou espiritual? Espiritual, você falou que não é ligada a nenhuma religião. Nem filosófica. Não. Não, nem filosófica. Foi o que eu falei. Eu fui buscando conhecimento, né? Eu fui estudando ao longo desses 30 anos. Eu sempre estudei muito em várias áreas. Mas nunca coloquei isso em prática. Né? E esses últimos 10 anos, eu comecei a me dedicar muito mais a essa parte do conhecimento mesmo do ser humano, até para entender aonde que eu estava errando, o porquê da repetição de padrão, né? O porquê dos problemas de saúde, e o que eu fazia para melhorar ou piorar. Né? E a gente sempre acaba piorando tudo. E por conta disso, eu parei de seguir padrões. Então, eu fui juntando e através desses conhecimentos eu criei a minha própria linha de estudo, de trabalho.
mas não com uma coisa fixa, né? Muito mais baseado no que eu fui desenvolvendo por conta da intuição, da sensibilidade, da Sim, espiritualidade e aliado ao de todo o conhecimento. caminho que você teve, religioso, embora não ligado. Não ligado, mas eu tenho uma religião, base, sim. né? Eu tenho uma base que é religiosa, que é espiritualista, né? Que é Umbanda e Kardecismo. Você ensina também as pessoas o tarô, a numerologia? Ensino. Hoje eu dou aula, né? Eu dou aula tanto de tarô como de numerologia, né? Geralmente dou aula uma vez por ano só, e os atendimentos eu faço todos os dias, né? Eu atendo. As aulas são online ou As aulas são presencial? online. Não, geralmente assim, as aulas são online. De vez em quando eu até dou aula presencial. Mas acho que depois da pandemia eu não dei mais aula presencial. Mas a maioria online, né? Até porque eu tenho muitos clientes fora. Hoje em dia a tecnologia facilita por isso, né? Os clientes são fora, né? E o problema está no mundo inteiro. Então não tem, né? O Facilita. atendimento também não é só presencial. O atendimento só online. Só online. Só Né? online. Hoje eu não atendo mais presencial. Hoje eu atendo só online, exatamente por conta da facilidade. Hoje as pessoas não querem mais o contato físico. Né? E como eu não trabalho com uma terapia que precisa do contato físico, então as pessoas sempre preferem mais o online, por conta do tempo, né? Para poder otimizar tempo. Então, sim, porque né, o fato de ir a tal lugar, né, e voltar, ainda mais aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai, anda 5 quilômetros, leva 2 horas para chegar no lugar, então às vezes o online facilitou muito. Facilitou. Mas perdeu-se também, né? Esse contato, perdeu a amizade, porque as pessoas acabam se afastando e se isolando muito. E por conta desse isolamento, as depressões e a ansiedade vão aumentando. E as doenças junto com tudo isso. E ainda não ligado à religião, mas você falou em algum momento que às vezes você recomenda o tratamento espiritual. Encaminho, isso, encaminho. Caminha para um Umbanda, para o Kardec, isso? Dependendo isso. Cada pessoa tem uma energia diferente. Cada pessoa precisa de um tratamento diferente. Se as terapias não funcionam, se a apometria não funciona, se a constelação não funciona, os florais, o reiki, a acupuntura, seja lá o que for, né? Isso tem que ser feito porque ajuda de alguma maneira. Mas tem pessoas que têm um problema muito sério espiritual, né? E geralmente, com isso, carrega seus obsessores. Sim. Então, cada pessoa eu indico para um tratamento diferente. Tem pessoas que não aceitam espiritualidade. Então, vai tratar, vai fazer libertação na igreja evangélica, vai fazer o tratamento na igreja católica, né? Ou quando a pessoa aceita, indico para Umbanda, né? Tem pessoas que precisam de limpeza mesmo, não tem jeito, né? Precisam de trabalhos espirituais. Aí, cada um eu vou direcionando. Existe também algum que você constata que é problema mediúnico? Tem muitos clientes que o problema maior deles é mediunidade. Eu tenho uma cliente que ela tem muito problema, ela não dorme, ela acorda chorando, né? Ela tem pesadelos, mas ela não tem um problema físico. Ela entra em depressão profunda constantemente, né? E já tentou várias vezes o suicídio. Mas é o que eu sempre falo, né? Só morre quando tem que morrer, Sim. Por mais que tenta. E ela, o problema dela é espiritual, mas ela vem de uma família evangélica. Então é muito difícil você trabalhar a pessoa, ajudar, porque o processo dela é mediunidade. É uma médium que tem capacidade de socorrer espíritos, né? E ela vive aonde? No umbral, né? Então, ela socorre, não sabe lidar com isso, tem os ataques espirituais, entra em depressão. Então, tem muitos. Fica sobrecarregado. Fica. E tem pessoas que ficam doentes, em cima de uma cama, né? Acabam desenvolvendo várias doenças por conta da mediunidade. Mas, Silvia, se uma pessoa que está assistindo, por exemplo, quiser entrar em contato com você, você pode passar o contato? Quer passar? Sim, se alguém desejar, né? De repente está vendo o programa, pode falar. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, entender como funciona, eu sempre faço primeiro uma avaliação numerológica, né, da data de nascimento, para entender a situação.
abro o baralho para ter um direcionamento em todas as áreas da vida. Então, o meu trabalho, ele é online, só atendo por videochamada. O meu telefone de contato é o 11 97083 0148. 97083 0148. 0148. É isso aí. Quem quiser falar com a Silvinha, é só chamar, né, Silvia? E vai agendando aí com você. Eu selecionei umas perguntas aqui, de repente alguma não tem sentido, nós já até falamos, né? Mas pode fazer. Mas vamos lá, deixa eu entender aqui. Você falou agora que você inicia aí com a numerologia, as cartas do tarô e tal. Então, isso não existe esse padrão sempre ou não? Sempre, sempre. Porque primeiro eu preciso entender a pessoa. Não adianta a pessoa chegar e falar para mim, olha, eu tenho um problema tal. Pela numerologia, quando ela me passa, sempre, ela vai me passar a data de nascimento, e pela data você consegue entender o que está se passando ali com a pessoa, né? O baralho eu sempre uso, por quê? Para ter um direcionamento mais específico. Então, eu vou olhar todos os campos da vida para ver o que nós vamos trabalhar, né? Onde vai ser o foco principal. Então, esse é o padrão. Primeiro, eu começo pela numerologia. O que é personalizado, no caso, é o tratamento posterior. Isso. É o tipo de terapia. É o tipo da terapia. Porque para cada caso é um caso, né? Cada pessoa precisa de uma coisa diferente. E eu não trabalho com adivinhação, eu trabalho com o tratamento, com o direcionamento. Para se constatar a raiz do problema da pessoa, é ali, é na numerologia e no tarô. É na numerologia e no tarô. Né? É ali que eu começo, e muitas vezes a partir dali, né, que nós vamos começando a trabalhar. Primeiro o emocional, sempre, porque uma pessoa que não está bem emocional, ela não aceita, ela fecha o campo vibratório. E aí você vai trabalhando emocional, energético, né, e o espiritual junto, para poder ter o resultado no físico, quando é um problema de saúde. Mas geralmente o problema de saúde é o último, né, porque é uma cadeia. De tudo isso que a gente falou, né, dessa geração nova que a gente vive no meio, embora a gente ainda é mais antiguinho, mas a gente vive hoje nessa cada vez mais correria, mais cacetada, né? As vibrações mudam muito rápido, né? Muito. A energia da gente muda muito rápido, né? É uma coisa que eu falo até no centro também. Saí da gira, tô de boa, tô legal. Tropecei numa pedrinha ou esbarrei em alguém, já acabou, a vibração já cai, né? Então, isso é muito rápido no dia a dia, né? E a questão também, eu acho que da maioria das pessoas, é uma coisa que a gente sempre fala aí nos programas, a sobrevivência está cada vez mais difícil também. Sim. Para o ser humano, né? A questão de trabalho, de dinheiro e tudo mais. Então, acho que isso também é uma coisa que atinge muito, né, o emocional da pessoa, impacta de uma forma geral, né, no corpo, na saúde e tudo mais. Né? Sim, a gente vive numa montanha-russa, né? Hoje a gente vive o excesso de cobrança, a disputa pelos espaços, as pessoas querendo provar, tendo que provar cada vez mais, diferente de nós, né? Porque na nossa geração, por mais que você tinha que se dedicar ao trabalho, e nós tínhamos que nos dedicar muito, mas ele não tinha tanto a disputa como eu vejo hoje. Sim. Então, hoje, cada vez mais as pessoas têm que saber, cada vez mais, provar o quanto são boas, porque senão tem alguém que vai mostrar que é muito melhor. Então, eu acredito que hoje, essa disputa cerrada, ela faz com que a gente viva nessa montanha-russa. Eu preciso ser, né? E a era tecnológica é isso, eu tenho que estar em evidência, eu tenho que aparecer, eu preciso chamar mais atenção. E as pessoas perderam o que é o equilíbrio emocional. Elas vivem exatamente, né, querendo só o que é aparência, só o exterior. Então, isso dificulta. Eu acho que esse estresse do dia a dia, ele está gerando cada vez mais doenças degenerativas para o ser humano. Né? E cada vez mais essa cobrança, ela vai ser prejudicial. Desequilibra, abre um monte de buraco espiritual aí, os ataques cada vez maiores, né?
Porque antes a gente tinha os nossos obsessores que eram mais tranquilos, eles vinham, eles te cutucavam, te faziam aprender. Hoje não, hoje a leva de obsessão é muito grande, porque como é muito intenso, todo mundo bebe muito, todo mundo se droga demais, né? Então, acabou o equilíbrio. Nós não temos uma geração de equilíbrio. É outra coisa que eu falo quando eu falo que acabou o mundo no ano 2000, porque acabou o seu respeito, por exemplo, com essa questão de droga, que você falou. Hoje se drogam mais. E é tudo, né, escancarado. Escancarado. No meu tempo, por exemplo, você às vezes nem sabia o amigo que usava droga. Ah, aquele fumava maconha, por exemplo, né? Mas a gente nem sabia, porque a própria pessoa respeitava, escondia e respeitava quem não usava, né? E hoje é tudo, né? Hoje em dia, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, que hoje a droga está tão escancarada, né, que nós temos aí terapeutas que, para expandir consciência, usam maconha. Quer dizer, saiu do equilíbrio. Pode? Até pode, né? Deve, mas não, a maioria. Hoje a gente tem uma leva de terapeutas, principalmente quem trabalha dentro, né, do xamanismo, as terapias naturais, que eles usam a maconha como expansor de consciência. Mas né? é legal? Não, não é legal. Não é legal, não aprovo, né? E tenho muito conflito com muitos terapeutas. Todo expansor de consciência, todo, seja ele qual for, o álcool, né, o medicamento, a droga, tudo que for químico, todos eles podem mexer no cérebro de uma forma diferente para cada pessoa. Né? Cada pessoa reage de um jeito. E aí todo mundo fala assim, a maconha é expansiva, expansor de consciência. Só que a gente nunca sabe o que está do lado de lá na nossa consciência. Eu não sei aonde eu vou atingir isso. Né? Mesma coisa do tratamento que nem ayahuasca, jurema, é um expansor de consciência, mas é direcionado, é diferente. Você está ali, você usa, você é cuidado por alguém, né? E tem um propósito. Tem um propósito. Sim. As outras drogas não têm um propósito. E elas podem te levar, o problema nem é só a dependência, eles podem te levar a abrir, né, dentro da parte mental, doenças mentais também. Então, uma pessoa que acha que vai ficar mais tranquilo com a maconha, não, ela pode ficar no pós muito mais irritada, pode desenvolver ou piorar, né, o TDAH, embora muitas pessoas usam a cannabis para melhorar o TDAH, mas tem pessoas que podem ficar pior. Então, não é bom, né? Não é bom e a gente precisa manter um equilíbrio. Tudo que foge ao natural, ele vai causar um dano. Mas o álibi é que o cannabis é natural, né? O cannabis, pode até, o óleo, a essência usada como medicamento, tratada, cuidada, né? Com controle. Sim. E não do jeito que é usado hoje em dia. Falando de Umbanda, por exemplo, você já esteve, né? Hoje a gente vê algumas linhas novas aí que tem na Umbanda, né, de trabalho, que eu não compactuo, mas eu sei que existe, aonde determinado guia, entidade, também tem que vir usando maconha. Essa é nova. Essa eu não conhecia. Eu já vi falar, né? Nunca presenciei, mas já vi falar em linha de malandro. Tá. Não presenciei, não posso afirmar que realmente mas algumas pessoas me falaram que já viram. Eu tinha um filho de santo que ele era do Rio de Janeiro, ele vinha uma vez por ano em casa e tal. E ele falava, ele frequentava terreiro lá no Rio também. Ele falava lá, linha de malandro, Zé Pilintra, vem fumando maconha e revólver na cintura. Tá muito moderno. E já vi questão de Exu Mirim também pedindo maconha. Então, eu já acho que é uma mistura aí do médio, né? A vontade do médio e atravessa aí o sistema. Mas, enfim, não estou aqui para julgar, estou dando como exemplo, né? Mas não tem a necessidade. Se nós estamos tentando melhorar, né, uma energia, a necessidade é o quê? Equilíbrio. Tudo que tira o equilíbrio, seja ele o que for, né? Eu acredito que seja prejudicial a médio, curto ou a longo prazo, não importa. E quando a gente começa a sair, né, do que é importante para a vida, para as regras
da sociedade, e mesmo para o nosso corpo, tudo que causa um estrago no nosso corpo, isso está prejudicando o nosso templo. Não vai prejudicar só o físico. Entendendo que nós não somos só corpo, né? Nós somos alma. E depois, como que fica? Por isso que a gente tem, né, tantos suicidas hoje em dia. E nós temos, né, a gente passou por um ciclo muito difícil. Eu acredito até por essa transição do planeta, a gente vai, de algum jeito, dar uma melhorada. Por bem ou por bem, mas vai dar uma melhorada. Mas a energia está muito tensa, está muito pesada por conta de toda essa destruição, né? É como se as mentes estivessem num teor tão baixo que não consegue mais nem a espiritualidade, nem a religiosidade, ela não consegue mais colocar o ser humano no equilíbrio. Por isso que é tudo muito rápido, né? É essa gangorra que a gente vive o tempo inteiro. E aí os ataques espirituais são piores e vai desequilibrando mentalmente as pessoas. Tanto que a maior doença, né, hoje é a depressão ainda, né, por conta de toda essa intensidade que a gente vive, né, porque é um extremo muito grande. Ansiedade, né? Depressão, justamente. Vai para o pânico e depressão, né? Ou você entra em burnout ou você entra em depressão. Desde que veio a pandemia, né? Aumentou ainda mais essa questão de depressão, de ansiedade nas pessoas. Né? Muito. A pandemia você trabalhou muito com a terapia? Não? Eu trabalhei muito na pandemia, acho que foi uma época que não teve descanso, porque as pessoas ficaram extremamente isoladas, né? Não tinha o que fazer. As pessoas foram ficando muito depressivas, com muitos problemas emocionais, e foi a fase que eu acho que começou muito maior essa procura das terapias online, né? E a partir daí, as pessoas têm medo, muitas vezes, de sair da própria casa. Então, tanto que nas empresas, hoje você fala para a pessoa assim, você quer voltar a trabalhar presencial? Ela fala assim, não, eu prefiro trabalhar do jeito que está. O medo delas é voltar para o presencial e ter contato com pessoa. Né? Então, foi a parte mais, acho que foi a parte mais intensa, foi acho que a maior dificuldade, foi o tempo mais difícil, né? Assim, por conta de excesso de atendimento mesmo, e de ver pessoas que estavam em estado depressivo, não só por conta das mortes, né? Mas por conta também de estar isolado e ter que se isolar e olhar para dentro de si e viver consigo mesmo, que é muito difícil. Por isso que a numerologia ajuda muito, né? Então, qual que é o meu ponto mais fraco? O que me faz sofrer? Aonde que está a minha maior dor? Né? Qual que é o meu maior trauma? Então, você consegue entender ali aonde está o trauma, trabalhar esses traumas que nós carregamos desde o nosso nascimento para tentar melhorar um pouco a energia. Interessante, né? E você faz, às vezes, aí, esporadicamente, uma consulta, não sei se o nome é consulta, mas para si mesmo? Eu ando fazendo direto, né, para entender, faço. É necessário. É necessário. Primeiro, que quando eu comecei a perceber esses padrões de repetição, porque eu não entendia, por que eu fui trabalhar com isso? Eu sempre tive confecção, sempre trabalhei com confecção, né? E essa parte da numerologia, do tarô, foi uma coisa que eu sempre gostei demais, mas eu nunca fiz. Porque eu acreditava, por conta do kardecismo, que nós não podemos cobrar pelo nosso trabalho espiritual, né? Então, aquilo era muito na minha cabeça. E eu sempre tive confecção, né? Então, eu sempre trabalhei com confecção. E fui vendo que o padrão, ele se repetia na minha vida. E fui tentar entender por que ele se repetia. Até que um dia, né, depois dos últimos acontecimentos da minha vida, a minha cigana, né, falou para mim, então chega, vamos entender por que você bate a cabeça tanto, por que você erra tanto. E quando ela me mostrou, né, como entender a minha vida, sabe quando a coisa se abre e fica tudo mais claro? E foi a partir daí que eu entendi quais os padrões que eu tenho repetitivo, quais as propensões de saúde, até por conta, né? Eu imaginei que eu ia fugir da tireoide, não fugi, estou aqui tratando tireoide, né? Mas está ali. Então, um padrão que eu tenho, ele vai desenvolver um potencial. Se esse potencial meu, ele vai para um extremo,
eu vou prejudicar alguma coisa que é mais forte em mim, né? Se a gente pensar pela astrologia, signo de touro, ele rege o quê? A garganta, né? Então, tudo bem, todo taurino é bom de mesa. Então, mas de qualquer maneira, o que que a garganta rege na minha vida? A comunicação. É o que eu sempre fugia fazer. Porque todos os trabalhos que eu fazia, eu ficava atrás, sempre no bastidor, né? Eu nunca me coloquei à frente de nada. Eu sempre me coloquei atrás. E qual que é o meu maior dom pela minha data de nascimento? Levar conhecimento por onde eu passo, seja ele qual for, né? Então eu tenho que aprender, manter o equilíbrio, entender o meu padrão, mas sempre a gente precisa voltar para olhar novamente o que eu estou errando de novo, né? Aonde eu estou indo para o extremo, ou é esse mesmo, né? Eu preciso analisar mais alguma coisa, reavaliar esse caminho, aprender muito mais. Então, qual é a área que eu posso agora levar o conhecimento? Mesmo estando no caminho certo, definido ali, vamos dizer assim, às vezes tem as barreiras, os atalhos aí meio errado, né? Sim, porque tem um obstáculo que é o aprendizado, né? Na nossa vida, todos nós. Por mais que nós estamos no caminho, nós temos obstáculo. E aí, qual que é o obstáculo? Muitas vezes eu me senti inferior, muitas vezes eu me senti superior. Tomar cuidado, né, com arrogância, com orgulho, ou talvez até mesmo, né, me sabotar para que eu não chegue a realizar o que eu preciso, ou às vezes a vida começa a colocar pessoas com o mesmo padrão, né? Então, clientes com o mesmo problema. Quando isso acontece, eu já ligo um alerta. O dia que eu pego clientes que têm a mesma data de nascimento, e isso acontece muito, né? Ou eu atendo pessoas com o mesmo nome durante o dia inteiro. Falo, tem alguma coisa errada. Então, não é para o cliente, né? O que aquele cliente me trouxe também que eu preciso reavaliar em mim? Então, é uma autorreavaliação constante. Eu falo, e as pessoas, elas vêm, acredito que isso acontece também dentro, né, do seu terreiro, né? Geralmente, quando começa a vir um problema muito repetitivo, é alguma coisa que é um alerta para nós, né? O que está acontecendo? Isso até, acho que em todos os sentidos. Em todos os sentidos, sim. Por exemplo, lá fora, estava falando com você, né, de me distanciar de algumas coisas que eu não acho legal no momento. Uhum. Nós falamos algum assunto assim ali. Então, por quê? Porque fica aquela questão repetitiva que vai te consumindo, né? Você quer buscar o caminho, mas aquilo vai te torturando, te consumindo. Vai te limitando, vai te sabotando, vai gerando, né? Vai fechando o teu campo dentro da tua energia criativa. E todos nós sempre precisamos expandir a criatividade, né? Porque a criatividade ela vai expandir qualquer área de nossa vida. E quando o padrão ele começa a se fechar, é a hora de parar e olhar para dentro, né? Então, olhar para dentro, entender o porquê que eu estou permitindo isso e qual que é o movimento que eu tenho que fazer para sair dali, né? Então é recíproco, né? Você tratar de uma pessoa ao mesmo tempo, você está Nós tendo estamos nos sinais para tratando. se tratar. Sim. E a gente entende que todo o nosso cliente, todo o nosso paciente, todo o nosso filho de santo, todos, tá? Eles, na verdade, eles são a facilidade que nós temos de cuidar deles. Então, seus filhos de santo, você tem a facilidade. Só que a maior facilidade que você tem em lidar com aquilo é a maior dificuldade que nós temos em lidar com nós mesmos, né? Então, eu sempre falo que ser terapeuta, ser dirigente espiritual, né, seja em qual religião que for, é exatamente um aprendizado, né, constante, mas é uma cura constante, né? Então é que eu falo, cada hora a gente está ali curando um pedacinho, aprendendo também, né, para nos tornarmos pessoas talvez um pouquinho que sejam melhores. Por isso até no início eu falei alguma coisa de reforma íntima, que a gente fala bastante. E é isso, né? A gente quer falar para as pessoas e às vezes a gente não vê mudança, mas a gente está tentando se mudar. Então o tratamento maior é na gente mesmo, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas que falam muito bem, mas elas não ouvem o que elas dizem. O grande problema às vezes é esse.
A gente tem pessoas que têm uma excelente oratória, né, que têm o dom da comunicação, mas elas deveriam aprender a ouvir o que elas falam. Porque por mais que a gente não use a mediunidade, né, mas a gente nunca está sozinho, é um canal de energia, né? E tem pessoas que não ouvem. Quando nós não ouvimos, é mais difícil, porque aquilo se repete sempre, né? Então, é uma repetição constante para nós ouvirmos o que nós estamos falando para fazer na nossa vida. Maravilha. E a terapia, nesses casos que a gente está conversando, não substitui tratamento médico. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Ele é até, na verdade, ele muitas vezes ele vem facilitar a energia, toda a energia, porque muitas vezes o médico tem dificuldade para fazer o tratamento, para conseguir trazer a solução. E a terapia ela vai ajudar a limpar o campo para que o médico, quando tenha um problema de saúde, ele consiga ser mais eficaz. Então, nunca vai substituir. Chegou no corpo físico, não tem o que fazer, o médico tem que resolver, né? Mas a gente tenta facilitar. É um auxílio, né? Vamos dizer assim. É um facilitador. É facilitador. Vamos lá. Sem identificar a pessoa, você tem algum caso para compartilhar que foi marcante, assim, né? Nesses tratamentos? Uma coisa fora do normal, sei lá, uma coisa que você não esquece, que te chocou de repente, né? Essa minha cliente que tinha, né, esses ataques constantes, ela foi uma menina que marcou muito, né, assim, por ser uma menina jovem, muitos problemas espirituais, né, tinha muitos obsessores e tentou várias vezes aí o suicídio. Então, ela foi uma pessoa que marcou muito na minha vida. Teve vários, mas assim, o que me chama sempre muita atenção é atender pessoas que ficam exatamente o tempo inteiro enlouquecidas por nada. Então, hoje o padrão é muito isso, né? Pessoas extremamente egoístas, egocêntricas, que querem tudo o tempo inteiro. Mas a que me marca mais é essa menina. Essa questão do suicídio que você falou, que realmente está acontecendo muito, né? Uma geração. Eu não sei se está acontecendo muito suicídio, mas a geração nova, eles são muito predestinados a falar sobre suicídio, né? Qualquer coisa já não quer mais viver, né? Falta de força, né? Falta de coragem que eles têm. Na verdade, falta de coragem e muita coragem, né? Porque para se suicidar tem que ter muita coragem. A gente vê muitos casos que não chega nem a tentar, né? Não, mas só fica falam. a ideia. Então, quando a gente fala, por exemplo, no aspecto religioso, é um obsessor, né? Seja o quiumba, seja o que for, mas para esse obsessor ou quiumba chegar, tem que ter o padrão. Inicia na pessoa, justamente. Isso. Então, por quê? Você fala que eles são assim rápidos, tal, né? E ao mesmo tempo eles não têm talvez uma força para aguentar essa. Isso. Eles não têm força, mas já tem um padrão. É por isso que eu falo. Dentro da data de nascimento, a gente tem um padrão desses espíritos que tentam suicídio. Em alguma posição do nascimento, eles têm aí, né? Uma junção de números que causam destruição. Porque geralmente são os espíritos extremamente mentais que não são felizes, que não têm paciência para viver, que não querem ser frustrados, né? Então, eles geralmente têm um padrão, né? E pela numerologia você consegue achar, identificar. Então, todas as vezes que a gente pega um 16 na pessoa, não as pessoas que só nascem no dia 16, mas dentro de uma soma, se a pessoa tiver lá uma junção de 16 e 12, 16 e 13, ela é um suicida, né? Então, são as pessoas que geralmente têm borderline, né? Tem esquizofrenia, ou são pessoas que são extremamente inteligentes, mas elas não conseguem viver aqui, né, essa vida que a gente tem. Então, qualquer coisa para elas, qualquer coisa, vai mexer profundamente e o primeiro pensamento é suicídio.
Então, são padrões, já veio ali. E tem fases, né, que são piores. E nessas fases, o tratamento ele tem que ser intensificado. Médico, né, porque é psiquiatria mesmo. Além da psiquiatria, a gente entra com a terapia natural. E além da terapia, é tratamento espiritual, não tem o que fazer. Né? São pessoas que precisam de tratamento intenso, desobsessão, sequência de passes. Então, não tem o que fazer, tem que fazer uma junção, porque são as pessoas que mais têm facilidade de atrair esses obsessores. Sim. 2024, se eu não me engano, foi um ano que muitos jovens, acho que mais de 90% dos que foram no terreiro, eram com essa ideia de suicídio. Então, os que ficaram lá, por fim, né, mudou a cabeça, foi legal. Depois, é claro, chegou uma época, sai do centro. É sempre assim, é período, né? Mas é legal, né, a gente ver que a pessoa teve aquela mudança, né? Então, esse ano que eu te falei, foi um ano que teve bastante casos, né? Tudo jovens. Mas houve um caso também que foi uma pessoa mais idosa, que tinha já esse pensamento não saía da cabeça, né? E pessoa na idade da gente. E a gente acha, às vezes, que a gente fala, a gente é o guerreiro, né? Que suportou já tanta coisa, né? Então é difícil, né? A gente ver pessoas com essa ideia, né? Os jovens, eu acho que pela fase, pela época, pela geração, pela tecnologia e tudo mais, essa coisa de distanciamento, eu acho que vai na cabeça de muitos por isso, né? Porque no fundo, com tudo que se vive aí nas redes sociais, mas eu acho que eles vivem uma solidão, né? Muito grande, porque hoje não existe mais amigos. Então é isso que eu tento falar sempre, né? Talvez eu não ache palavras corretas, mas eu falei no começo, inclusive, antes eu ia te ver, eu ia na sua casa, e não existe, né, mais esse contato, né, de dar um abraço, né? Acabou o toque físico. Às vezes, eu fico lembrando do filme Exterminador do Futuro, né, que quando eles vão ter uma relação, eles colocam o capacete, né? Daqui a uns tempos a gente vai estar desse jeito, porque essa molecada, elas não conseguem mais ficar num relacionamento. Você vê que hoje as pessoas são intensas, namoram, em 3 meses vivem tudo que tem para viver, moram junto e acabou, né? Então, a gente precisa reorganizar isso energeticamente, porque senão, cada vez mais, as pessoas vão viver isoladas, né? Porque energia e a tecnologia faz isso. Ela faz a pessoa se isolar, ficar o tempo inteiro dentro de uma tela. São pessoas extremamente inteligentes, porque essa molecada ela é muito inteligente, eles têm um poder, uma capacidade intelectual fora do comum, eles nascem sabendo tudo que a gente levou 50 anos para aprender, eles nascem sabendo, né? Mas eles não conseguem entender o contato, o amor, a paciência, né? Embora hoje a gente não tenha paciência também, mas é diferente, né? É diferente. Nós conseguimos manter amizades, ter bons amigos. Hoje, por conta dessa disputa do querer aparecer, dessa rede social, as pessoas estão doentes pela visibilidade, né? E o que a visibilidade vai trazer para cada um? Nada. Curtir, né? Mostrar aquele lado bom que às vezes não existe, né? Eu trouxe aqui numa entrevista um colega aí de mais de 40 anos já. Eu trabalhava na prefeitura da Moca, ele veio aqui falar de política pública, né? Então é lógico, hoje a gente não tem aquela amizade que tinha na adolescência, mas a gente preservou, né, um contato, vamos dizer assim. Então a gente, quando se vê, fica lembrando da adolescência, tal, como era legal, como né, era bom, né? E justamente não existe, né, muita coisa mais nesse sentido. Eu falo que é uma geração esquisita, porque eu tenho 3 adolescentes, né, filho? Tenho uma de 14, um de 16, um de 17. E tenho os mais velhos já, que não moram comigo. E os mais adolescentes são os mais difíceis de entender. Sim. Mas eu faço questão do quê? De um abraço, acorda, dá um beijo, dá um abraço,
chega do serviço, ou da escola, ou na hora de dormir, a gente faz questão em casa disso, desse contato, dar um abraço, um beijo, de jantar junto, né? Largar o celular na hora da janta e vamos falar um pouquinho, né? Acho que para preservar um pouquinho justamente esse contato, porque senão acaba, né? Senta cada um ali com o prato de comida e o celular e... É isso. E quando senta ali, né? Quando não pega o prato e vai para outro lugar, né? Porque é bem isso que acontece. E acabou mesmo, né? Porque eu não sei os seus filhos, mas se você pegar esses adolescentes, quantos amigos eles conseguem ter? Eles têm uma turma, mas essa turma, elas vivem juntos? Geralmente não. Eles se conversam muito no online, né? Enquanto estão na escola, enquanto está ali, mas quando termina é muito difícil, porque cada um se isola no seu próprio canto. Eu tenho, né, os filhos também, 30, 20 e 16. O de 30, ele teve muitos amigos, minha casa vivia lotada com molecada entrando e saindo o tempo inteiro, né? A de 20 já passou por muitas dificuldades, não tem amiga, existe uma disputa. Quem é mais bonita? A que aparece mais é que mais sofre. Minha filha nunca teve amigo, deu muito trabalho porque nunca teve amigo, e não tem até hoje, né? O mais novo é o da tecnologia, extremamente inteligente, mas ele é avesso à fé. A fé para ele não existe. Embora ele discurse, ele fala da Bíblia, ele te fala, ele conhece as cartas do tarô. Eu falo que ele que vai seguir o meu caminho, mas ele fala que não, porque ele é ateu. Mas é o ateu que entende muita coisa, mas tenta sempre fugir à espiritualidade, porque eles não querem de jeito nenhum ceder à fé, né? Então, eu fico analisando, eu falo que diferença, né? Três mentes diferentes, criados pela mesma mãe, dentro da religião, né? Porque os três tiveram a mesma criação, sempre tiveram comigo, todos os três, e eles são totalmente diferentes. Aí eu falo assim, tá vendo? Se eu tivesse escolhido a data de nascimento, facilitaria a vida. Mas não, deixei nascer quando queriam. Vamos lá. Sobre o crescimento das terapias holísticas hoje. Hoje é um boom as terapias holísticas. Eu lembro, né, que assim, eu era fã de alguns terapeutas lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, né? Tinha muito pouco. Antigamente a gente tinha a Rádio Mundial, que era a maior divulgadora das terapias. Tudo que existia de terapia era ali que você entendia, né? Que era ali que a gente conhecia. Aí, por um tempo, eu acho que isso ficou muito apagado, né? Ficou muito apagado. Então, e por conta exatamente da pandemia, isso ressurgiu de uma forma muito intensa. Primeiro, porque as pessoas precisam muito desse cuidado energético e pessoal. Então, hoje, todo mundo vê a terapia não como algo mesmo de dedicação, de dom, de querer estar cuidando ali. Hoje as pessoas elas veem a terapia como uma fonte de renda. Então, isso está muito em crescimento mesmo, né? Tudo as pessoas primeiro vão para a terapia. Então, cada vez mais existem, né, conhecimentos novos. Hoje todo mundo é terapeuta, todo mundo quer viver disso porque facilita. E querendo ou não, é verdade. A gente trabalha online, né? As pessoas estão ali o tempo inteiro, cada vez mais as pessoas estão nessa busca de se autoconhecer, de se autocurar. Então, o crescimento ele é notório e cada vez mais. Vamos colocar que é uma forma de trabalho, né? É um trabalho. Mas, como você falou, tem pessoas que só vai pelo dinheiro. Acho que todo o ramo, né, de trabalho, isso existe, né? Sim. A pessoa que olha aquele ramo e só quer ganhar o dinheiro, não quer se dedicar ao ramo. Agora, existe a diferença do terapeuta sério, do que só quer ganhar o dinheiro, e do pilantra charlatão, né? Isso aí acho que tem bastante também, né? Esse é o grande problema, né? Como as pessoas querem, elas pensam no meio rápido de conseguir um trabalho, ter reconhecimento, né? E ganhar dinheiro.
hoje em dia é um problema muito sério, porque as pessoas elas não têm cuidado ao lidar com os outros, né? E querendo ou não, para todo mundo que lida com vidas, né? Porque a gente está lidando com vida, com o emocional de pessoas, Sim. a gente pode levantar essa pessoa ou destruir a pessoa, né? E as pessoas hoje não têm cuidado, né? Não têm cuidado. Eu tenho um caso que é um caso que está me chamando muita atenção, eu estou tendo muito cuidado, até por conta de ser uma pessoa extremamente perturbada, é um cliente, é um amigo, eu conheço a família já há bastante tempo, totalmente perturbado, obsediado, embora é uma pessoa que tenha muita fé, é uma pessoa de muita fé. E aí a gente tem um grande problema também, porque é uma pessoa que ela acha que tudo, né, tudo tem que ser o espiritual, e ela não consegue ver as coisas materiais. Uma pessoa que tem uma fé inabalável, né, em Nossa Senhora Aparecida, a fé que ele tem, acredita na espiritualidade, mas é uma pessoa que é completamente metódica e irracional. Então, é difícil, por quê? É uma pessoa que tem realmente problemas, né, espirituais, mas ele tem, acima de tudo, transtornos emocionais, né? E enfiou na cabeça que existe uma traição. Quando enfia na cabeça que tem uma traição, é muito difícil você tratar. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga. Então, nesse caso, qual que é o primeiro cuidado? Conversar, acalmar e mandar para um psiquiatra, né? Porque é físico, não tem o que fazer, né? É um problema mental. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de um amparo espiritual. Por mais que ele tenha fé, mas olha como que a pessoa acaba indo para um extremo, né? E aí precisa do tratamento espiritual. E por conta de muitas vezes não escutar o que ele quer de mim, foi procurar outras pessoas que vão atender de qualquer maneira e vão confirmar toda a loucura que a pessoa está passando. Falar o que ele quer ouvir. Falar o que ele quer ouvir. Ele vai pagar o que as pessoas querem, as pessoas vão se usar, né, das loucuras, né, emocionais que ele tem ali no momento, e cada vez que essa pessoa volta, ela volta 1000 vezes pior, né? E aí é um trabalho dobrado. Então, hoje, a gente tem pessoas que não têm o mínimo de cuidado com o ser humano. Elas não querem saber se elas vão estar ali destruindo uma pessoa, destruindo uma relação, o que elas só querem é ganhar o dinheiro. Então, mas aí vai além de ganhar o dinheiro, né? Eu já acho que muitos são realmente pilantra, que não é só ganhar o dinheiro. Eu acho que a pessoa, como você disse, ela está falando o que a pessoa quer ouvir. Isso, ele só está Porque pensando no que ele vai ganhar. o tarô é um oráculo, né? Ele é uma arte divinatória. Ele é uma arte divinatória. E adivinhatória também, Sim. ou não? Né? Mas ele é extremamente, vamos pensar, né? Ele é extremamente terapêutico, é divinatório, sim, mas na mão de uma pessoa dessa, ele vai falar o que ele quer. Ele vai usar aquilo para o bem próprio, né? Sim. E vai destruir outra pessoa. E por isso que muitas vezes também, muitas pessoas param de acreditar no tarô, na numerologia, nas terapias, na espiritualidade, porque existem pessoas que abusam, né? E que se usam de um oráculo, seja ali qual for, para tirar vantagem dos outros. Infelizmente, isso é em todo meio. Todo religioso meio. Também, né? Todo Inclusive, na Umbanda é uma coisa que a gente fala muito sobre isso. Que tem pessoas que não têm filhos de santo, eles têm clientes. Então, você está fazendo um trabalho terapêutico, é um trabalho, você tem cliente, né? Paciente, cliente. Na Umbanda eu sempre soube quem tem filhos de santo, mas tem pessoas que tratam como cliente porque só vê o financeiro. Ele quer, de alguma forma, angariar lucro, né? Através da religião. E acho que acontece uma coisa semelhante, como você falou. Em alguns lugares se fala o que a pessoa quer ouvir, para segurar a pessoa e estar sempre ali tendo uma fonte de renda. Para ter uma quantidade e não trabalhar com uma qualidade. É triste, né, tudo isso, mas é em todo o ramo, né, não só no terapêutico, no espiritual, religioso. Isso é do ser humano. Em todo o ramo, né, você vai no mecânico, tem aquele também, que é o legal, mas isso. Tem o pilantra ali que... Tem o pilantra. Então é tudo, né, Silvia? Esse é o problema do ser humano, né? O ser humano tem que se reinventar.
mas eu acho que nesses casos de tratamento espiritual, terapêutica, eu acho que é pior, né? Porque a gente fala do mecânico, né? Tá mexendo com a máquina, o carro. E aí é como você falou, a gente está trabalhando com vida, né? A gente está trabalhando com vidas. E pessoas sem nenhum escrúpulo, né? Que fazem isso e não querem saber o resultado, né? Só quer Tirar receber, vantagem. tirar Tirar vantagem, vantagem. né? Mas, de alguma forma, a pessoa acaba, de repente, voltando ali. Como você falou, Sempre um trabalho volta. dobrado, né? É um trabalho Mas dobrado. porque ela queria ouvir aquilo, mas não encontrou o caminho, né? Não encontrou o tratamento. Exato. Então, às vezes, a própria espiritualidade, ou sei lá, acaba levando ela para buscar o tratamento. De volta. Né? Sempre leva, né? Eu falo que coitado dos mentores, né? Coitado deles. Eles têm sempre trabalho de estar cuidando, tem que ter uma paciência muito grande. Eu acho que é melhor a gente estar aqui do que ser mentor, né? Do que ser espírito lá de luz, direcionando, porque tem que ter uma paciência com nós que não é fácil, né? É verdade. Que legal. E os preconceitos nessa área, você tem? Olha, As pessoas, né, tem, no caso. eu posso falar uma coisa na minha vida. Eu nunca sofri preconceito de absolutamente nada na minha vida. Então, eu não sei o que é preconceito, né? Eu entendo que existe. Nunca sofri preconceito por ser da religião de Umbanda. Sempre falei da minha religião, sempre fiz tudo o que precisava. Nunca sofri preconceito por conta do kardecismo. Não sofri preconceito por conta das terapias. Eu não sei, eu falo que nisso eu sou abençoada, né? Eu acredito que as pessoas me olham, ou elas desacreditam de mim, ou elas me veem fazer as coisas de uma forma tão natural, porque eu nunca escondi nada, sempre falei de tudo, né? E nunca tive preconceito, né? Então, para mim, é muito difícil falar sobre preconceito, porque eu sei que existe, mas eu nunca precisei lidar com o preconceito, né? Diferente, você vê. E eu tenho muito próximo de mim, a minha mãe é extremamente preconceituosa, vem da igreja católica, né? Foi para a Umbanda, mas ela tem preconceitos com a Umbanda, tem muito preconceito com tudo na vida. E a minha filha, ela sofreu preconceito dentro da escola, né? Então, eu não sofri, mas eu tenho uma mãe preconceituosa, olha como que funciona, né? E tive uma filha que sofreu muito preconceito em 2014, né? Muito. Essa menina sofreu demais, até apanhar na escola por conta de preconceito religioso, ela sofreu, né? Com 10 anos de idade. Foi muito triste. Mas eu falo, nenhuma pessoa nunca na vida falou alguma coisa em relação à religião. A política eu já sofri muito preconceito, mas a religião nunca. Foi o que eu perguntei também, porque hoje você reside numa área, né, mais uma cidade menor, vamos dizer assim, e acho que quanto menor é maior o preconceito com algumas coisas. Então não teve ninguém que te olhou ali e falou a bruxa do voodoo ali. Não, por enquanto não, até porque como eu estou afastada um pouco do centro da cidade, e é uma cidade totalmente preconceituosa, é uma cidade evangélica, né? Embora foi o que eu estava falando lá fora. Nós temos muitos terreiros em Mariporã, muito. Mas eu estava até brincando com a Vanesca esses dias, porque ela falou para mim assim, irmã, eu tenho uma amiga minha, mãe de santo, que está indo morar em Mariporã, abriu um terreiro, eu quero que você vá conhecer ela. Né? E tem várias pessoas que têm. E eu sou muito bocuda, muito verdadeira, eu falo, tem que falar, e eu falei que esse bando de gente é um bando de cagão, né? Desculpa a palavra. Mas eles são, porque são pessoas que não se mostram. São pessoas que deixam a religião, né? A religião escondida e que são sufocados. Então, lá não existe uma abertura. Eu até pensei no início de fazer, mas como eu te falei, hoje eu estou afastada, né, de tudo que seja mais religioso. Embora eu tenha a minha fé, mas não estou mais ligada a nenhuma religião. Então, talvez até por isso que eu não me envolvo mais, porque se eu fosse me envolver, eu iria, né, já fazer alguma coisa. Mas é uma cidade extremamente preconceituosa. Lá nós temos, né, a dominância evangélica,
Tanto que na praça da cidade tem uma Bíblia, né? Monumento. O monumento é uma Bíblia, é as mãos e uma Bíblia, né? Então, é difícil, é uma cidade completamente, né, reservada, e é uma cidade que tem pragas de um padre católico, né? Como assim? Mairiporã teve um padre, eu não sei direito a história, mas eu sei que tem um padre que sofreu muito preconceito dentro de Mairiporã e passou por, acho que até abusos dentro, e morreu, né, por conta disso. E antes dele morrer, ele jogou uma praga, uma maldição, que a cidade nunca cresceria se ali dentro da cidade não nascesse alguém, uma criança, que se tornasse padre. E a cidade, ela não cresce, a cidade, ela está limitada ao centro, embora a gente tenha um prefeito bom, que está tentando expandir, mas também é evangélico, né? Então, é uma cidade que não cresce, embora seja imensa Mairiporã, mas a cidade, ela é feita dentro, né, da mata, porque é uma cidade que está nos arredores, dentro da natureza, e é uma cidade que não cresce. É uma cidade que, infelizmente, né, é de extremos. Tem muita pobreza, né, porque a gente tem muita pobreza, e tem muita riqueza na cidade também. Mas é uma cidade que não cresce. Então, continua a ser uma maldição católica, os dominantes são os evangélicos, e os espiritualistas, né, umbandistas, candomblecistas, eles estão todos escondidos no meio do mato, entendeu? Então, é difícil, é uma cidade bem complexa de se entender. Eu não conheço hoje Mairiporã. Eu ia quando era criança, que eu sou do Mandaki, eu nasci no Mandaki, e a gente morou no Jardim Peri, ali no começo da Pedra Branca, Serra da Cantareira, ali quando começa. Então, às vezes a gente ia de domingo em Mairiporã, ia passear lá nos lugares, né? Então, mas eu não sei desse monumento hoje, por exemplo. É novo, é novo. Foi esse prefeito que fez. Legal. Acho que faz uns 3, 4 anos. E olha lá, uma mão com uma Bíblia imensa. É um monumento horrível, horrível. Mas ele está lá, mostrando que é uma cidade de fé. E para quem quer começar assim, eu quero ser terapeuta holístico. Gostei da conversa com a Silvia e quero ser. Qual que é a sua recomendação? Bom, primeira coisa, né? Eu acredito que hoje em dia é uma profissão que realmente vai fazer muito sentido, não só para agora, como no futuro. As pessoas precisam realmente de um cuidado, né, dentro dessa parte mais do autoconhecimento. Mas a primeira coisa, a pessoa precisa entender se ela está pronta, né, para a área da educação e para a área da saúde. Porque, querendo ou não, nós trabalhamos, né, em educar, levar conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, cuidar de pessoas. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que o ponto principal é saber realmente se você tem essa disposição para cuidar de pessoas. Se não gostar de cuidar de pessoas, estar em contato com pessoas, não adianta. Então, essa é a primeira análise que tem que ser feita. E eu acredito que a segunda parte, que aí seria, né, entrar realmente no conhecimento, é se identificar. O que realmente você gosta? Você gosta do contato e do toque? Isso é essencial. Então, se você gosta do contato, você pode ir para áreas de reflexologia, acupuntura, massoterapia, né, para poder lidar, cuidar da pessoa com o toque. Eu gosto de cuidar de ser humano, mas eu não tenho essa habilidade do toque. Então, a pessoa pode ir para os tratamentos, né, de florais, pode ir para a apometria, porque é um tratamento que dá para ser feito à distância. Se você gosta de saber profundamente o que a pessoa tem, né, quais são as bases de ancestralidade, os traumas de família, então, e se intensificar dentro do conhecimento mesmo, da constelação, e começar a entender por onde você vai. Porque eu acredito assim, a gente pode aprender muitas coisas e precisa. A gente tem que aprender a lidar com o toque, aprender a lidar com a energia, né? Aprender a lidar com a emoção, porque é muito difícil. Eu acho que lidar com a emoção é a parte mais difícil que tem. Né? E se a pessoa, aos poucos, e realmente se descobrindo dentro de um caminho. Porque não dá para a gente abraçar o mundo. Né? Eu falo, a gente precisa conhecer muito, mas cada um tem um caminho mais direcionado.
Então, não adianta eu falar que eu sou boa, eu sempre brinco, né? Não adianta eu falar que sou boa em qualquer coisa. Não, eu falo, eu sou muito boa. Ai, desculpa, eu sou muito boa, mas em uma coisa, né? Então, sempre, por isso que eu sempre uso esse atendimento, porque eu acho que nessa parte é o que eu domino mais, é o que eu me conecto, né? Eu não gosto de estar lidando com o toque, gosto da presença, mas eu não gosto de lidar com o toque. Então, entender quem é o ser humano é o meu ponto. E cada um vai se descobrindo. E eu acredito que é uma profissão, né, depois da medicina, porque eu acho que a medicina igual não existe, eu acho que ser um médico é um dom maravilhoso, você tem que vir realmente né, predisposto para isso, eu acho que tem que ter uma alma muito abnegada, mas eu acho que depois da medicina, hoje, as terapias, elas são um ponto de apoio para a humanidade, né? Eles são um ponto de equilíbrio. Eu acredito que quando a gente faz isso realmente com muito amor, por mais que eu não trabalhe com espiritualidade, mas eu sei que eu tenho que ter muita proteção para lidar com energias diferentes o tempo inteiro, Sim. eu tenho que estar sendo cuidada o tempo inteiro. Então, eu acredito que é isso, é aprender a entender, né, que nós somos pessoas iguais e que nós precisamos desenvolver cada vez mais esse amor, né, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Maravilha. Então, para ser terapeuta holístico também não depende de religião. Não existe Eu religião. sou sacerdote de Umbanda, eu posso ser um terapeuta holístico. Você pode ser um evangélico, você pode ser um católico. O que importa, eu sempre brinco, né? Ser um terapeuta, vamos pensar na carta 16 do tarô, né? É um caminho difícil, cheio de desafios, mas o ponto principal é a fé. Fé onde? Fé na minha capacidade e fé no ser humano. Porque se eu não tiver fé em mim, acreditar na minha capacidade, saber que eu estou protegida, seja lá por qual espiritualidade for, né? Porque é a fé em alguma coisa, mas é acreditar que o ser humano ainda tem jeito. Aí eu já misturo a sintonia, porque aí uma coisa que a gente ouviu muito no Kardec, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Exato. Então, tendo fé em mim, no ser humano. Eu estou amando o próximo como a mim mesmo. É isso mesmo. Você vê que são formas diferentes da mesma coisa. É a mesma coisa. Se dizer a mesma coisa, né? Porque é muito isso. Eu acho que a vida, ela faz muito parte, né? Se eu tiver que desenhar, eu desenharia a carta da torre no tarô. Por conta disso. A nossa vida, ela é cheia de desafios, é um desafio intenso. Nós viemos para cá por uma causa que sabe lá Deus, embora às vezes a gente entende a nossa reencarnação, mas existe um aspecto destrutivo, ou impulsivo, ou compulsório, seja ele qual for, mas a base de tudo nessa vida é fé. E não a fé dentro de uma religião, mas a fé que nós podemos ser melhores, que nós temos a capacidade do aprendizado, fé que nós estamos aqui para alguma coisa e fé que de algum jeito tudo vai melhorar ou vai se transformar. Então, eu acho que o alicerce do ser humano, mesmo para quem não tem religião, é a fé. Fé na tecnologia, fé no Big Bang, fé em qualquer coisa. Sim. Mas é a fé de alguma forma, porque é a fé que traz a esperança, a coragem, né? A perseverança para que nós possamos continuar a nossa vida aqui, nesse aprendizado que vai dar em algum lugar. Mesmo que para muitos seja só um morrer, né? Mas vai dar em algum lugar. A fé é justamente, né, a gente entender que vai ter um amanhã, que a gente pode buscar algo a mais, né? Ter fé é diferente de ter crença religiosa. Né? Exatamente. Acreditar no Big Bang, então qualquer coisa. É uma fé, não importa. É a fé em alguma coisa. Maravilha. Então você falou sobre como a gente pode, né, se estruturar para ser um terapeuta holístico. O seu início, como a gente conversou agora há pouco, é com a numerologia, o tarô, mas isso não é padrão. Cada pessoa vai analisar a pessoa conforme o seu estudo, a sua busca, o seu conhecimento, vamos dizer assim. Isso. Eu começo sempre com a numerologia para entender, né? O tarô para direcionar, e aí cada um eu vou direcionar. Porque eu falei, tem pessoas que você vai passar
um floral, né? Um floral e vai ajudar. Tem pessoas que você vai usar o floral e a apometria, né? Vai ajudar. Tem pessoas que estão com problema de saúde. Então, eu vou trabalhar, né? Com o que precisa. Mas essa análise pode ser feita de outra forma, sem ser com a numerologia e o tarô? Qual outro recurso, por exemplo, que Então, existe? Poderia ser feito com as avaliações das perguntas, né, da anamnese. Então, dá para ser feito também. Cada terapeuta usa de um jeito. As pessoas têm que entender qual que é o próprio caminho. Tem terapeutas que vão trabalhar só com a parte mesmo da conversa e dos florais. Como que ele vai entender? Através da conversa, né? E através de uma anamnese. Então, pelo que a pessoa vai falando, você vai entendendo qual que é o padrão. Pode ser feito. Né? Então, cada um vai usar o seu próprio caminho. Né? Eu começo sempre pela numerologia e pelo tarô. E pode ser utilizado outras artes Pode. divinatórias. A pessoa pode usar o que ela se interessa. Ela pode usar o Xing, pode usar os búzios. Cada um tem a sua conexão. Né? Pode ser através mesmo dessa anamnese, pode ser através de perguntas básicas para fazer um floral de bar, entender ali, porque toda vez que a gente entra em contato com qualquer terapia, o nosso tato, a nossa sensibilidade, ela vai se aguçando, né? E a percepção, conforme você olha para uma pessoa, você já começa a entender, né, o que ela traz. Porque muitas vezes não é o que fala, é o que a pessoa, o que você sente ali, você vê que a pessoa às vezes fala de alguma coisa e a emoção é diferente, a maneira com que ela fala é diferente. Então, cada um tem o seu lugar para poder entender, né? E a terapia ela pode ir para o lado da psicanálise, né? Ela pode ir só para a área mesmo da cura física, da energia natural. A aromaterapia. Aromaterapia. Você conhece? Sim. Você utiliza também ou não? Então, eu utilizo, mas eu utilizo menos, né? Hoje eu uso mais os florais, né? Porque assim, o floral é rápido, todo mundo toma. A aromaterapia, ela é muito boa, mas geralmente você precisa estar junto, ensinando, e tem pessoas que não fazem. Você trabalha, mas a pessoa não faz. Então já é mais difícil. Então eu sempre procuro ir para um foco mais rápido. Né? Não, essa curiosidade é até pessoal, porque um tempo atrás eu estava vendo no Senac um curso aí de radialista, né? Locutor radialista. E olhando os cursos eu vi que eles têm aromaterapia, tem reiki, tem algumas outras que eu não me lembro agora, mas tem a aromaterapia, me veio agora na lembrança. A aromaterapia, ela trabalha muito, né? Conexão mental, emocional, toque também. É sempre bom trabalhar com toque. Funciona muito em crianças, né? Hoje a aromaterapia, ela é muito usada principalmente para crianças que têm algum espectro. Né? Então, eu tenho várias amigas terapeutas, né? Na verdade, psicólogas. Geralmente, as psicólogas usam mais, né? A aromaterapia, fonoaudióloga também. Mas aí a aromaterapia, no caso, não é um trabalho que pode ser feito à distância ou a pessoa mesmo fazer. Então, a pessoa até pode fazer, tá? Ela pode fazer, mas precisa sempre, né, do contato físico. Então, a pessoa tem que estar fazendo, ou alguém fazendo por ela. Porque assim, é muito fácil. Eu te indico o óleo, você pode fazer. Mas sozinho você não para, você não se concentra. Você faz a primeira, a segunda, a terceira vez. Depois acaba não fazendo. Então, nesse caso, é sempre bom, né? Ter o toque, auxiliar a uma meditação, ao equilíbrio de chakras, para facilitar, né, a absorção da aromaterapia. Mas dá para fazer sozinho. Você pode indicar, tem óleos específicos, né? Lavanda é um dos óleos que a gente usa constantemente para aromaterapia. Né? Mas é muito difícil. As pessoas têm preguiça de seguir o tratamento. É difícil que é muito regrado. Né? Legal, tudo isso. A gente no centro tem um tratamento espiritual para animais, né? Que era uma coisa que eu não via na Umbanda e o caboclo lá pediu para fazer. E hoje a gente já vê que tem alguns terreiros que está tendo. E o caboclo ele faz um trabalho só com folhas. Então a gente tem que ter bastante folha no dia. Aí vem os animaizinhos, gato, cachorro. Foi por enquanto foi o que veio, né? Mas é livre. Se tiver um peixe, um cara, um periquito, sei lá,
traz o peixinho no aquário, lagarto, enfim. Meu filho hoje tem porquinho da Índia, então ele leva para passar lá do passe, né? Então é um passe, legal, lembrei disso, né, que a gente falando desses tratamentos. Sim. E o passe dele é com folhas, né, nos chakras. E ele me passou, inclusive, uma inscrição disso aí, de forma mediúnica. Está pronto o livro, mas a editora ainda não aceitou, sobre o tratamento de animais. E a parte de chakras é bem complicado dos animais. Dos animais é mais complicado mesmo que do ser humano. Chakra nas patinhas, né? Enfim, no início da cauda. Então, tem coisa ali nesse estudo que eu ainda não assimilei, que eu achei complicado, complexo, entendeu? Legal. Eu sabia que os animais, a aromaterapia funciona muito para o animal, né? O floral também tem um efeito muito bom para o animal. E Chico já falava, né? Que os animais são anjos colocados na terra para ajudar o ser humano. Né? Então, eu tenho muito isso. A minha vida inteira eu sempre tive bicho na minha casa. Meus filhos também, eles adoram bicho. Tanto que morar no meio do mato também foi por conta disso, Não, né? você dizendo ali, tem bastante cachorro. 17 cachorros, 5 gatos. Tinha porquinho da Índia, mas acabou fugindo. Tem periquito. Né? De vez em quando tem as cobras que sobem no quintal. Então, mas essa não é. Espaço, né, também para tudo isso. Mas, e o contato, eu acho que tudo que é muito de natureza, ele melhora a nossa vida. Foi o que a gente estava falando, né? Morar em São Paulo quase me levou ao infarto. Pressão 23, excesso de demanda, muita cobrança, uma vida extremamente agitada. Ir para lá melhorou muito, né? Melhora porque eu levanto com tucano, né, na janela, os periquitos, então assim, você olha, tem planta para tudo que é lado, pé na natureza, né? E eu sempre gostei muito, né? Muito de viver na natureza. E eu falo que hoje, né, o que me incomoda, porque assim, é cachorro que não para. Então, a gente tem, né, os bichos, mas eles também, parece que o amor que eles trazem, né, para a nossa vida, ele preenche qualquer falta que existe. Justamente. Muito bom. Às vezes eu falo assim, a minha filha, some daqui, eu prefiro os cachorros, cuidar dos cachorros do que de você. Silvia, para a gente encerrar, você tem alguma consideração final? O que você pode falar para a gente? O que eu posso falar? Que eu gostaria muito, de verdade, né, que as pessoas fossem um pouco mais honestas consigo mesma. Que cada pessoa, para esse ano de 2026, entendesse que não é fora e que é dentro. E que se nós não fizermos uma mudança significativa, cada um dentro da sua própria vida, nós não vamos ter um futuro melhor. Que tudo que nós fazemos aqui, ele vai, né, ser deixado para os nossos filhos, para os nossos netos. E mesmo que a gente não acredite em nada pós a morte, o que nós vamos deixar para os que virão na frente? Então, que cada um realmente possa tentar buscar o melhor de si, entender que nessa vida tudo é passageiro e que por mais dores, por mais sofrimentos que cada um passe, ninguém está sozinho. Não importa se a pessoa não tem alguém fisicamente ao lado, mas o universo ele é tão perfeito, ele é tão sábio, que sempre vai ter, né, uma alma, seja ela qual for, cuidando de nós. Muito bom. Somos espelhos, né? Sempre refletindo, né? Então, você falou a pura verdade, né? A gente vai deixar alguma coisa, independente de você ter filho, neto, né? A gente nunca está sozinho. Tem pessoas que querem se isolar, mas sempre tem alguém que está olhando e se espelhando em alguma coisinha que a gente fez. Né? Exatamente. Às vezes uma coisa que para a gente é insignificante, mas tem alguém olhando e se espelhando e achando bom aquilo, né? É isso. Eu imaginava que ninguém nunca seguisse meu caminho, né? E eu vi que ao longo, né, da minha vida sempre teve alguém que fez tudo ou tentou fazer tudo que eu acabei fazendo, né? E hoje tem pessoas que tentam, né, ser. Então a gente não sabe, mas o nosso exemplo, às vezes a gente acha que é tão
tão pequeno, tão insignificante, mas sempre vai ter alguém que se espelha em nós. Então, é tentar fazer, né, o nosso melhor. Erros fazem parte do ser humano, cada erro é um aprendizado, né, as histórias, elas trazem, né, muitos obstáculos, muitas tragédias, muitos conhecimentos, muita felicidade. Então, cada história é uma história. Mas em cada história, eu acho que o próprio universo, ele acaba fazendo virar uma engrenagem para melhorar, para intensificar ou para mudar a vida dos outros também. Então, é saber, né, que por onde a gente passa, a nossa marca vai ficar, boa ou ruim. Então, é melhor que nós tentemos fazer o melhor aí, para deixar pelo menos um pedacinho de algo bom, que seja lembrado. Muito bom. Tem uma frase também que eu ouvi uma vez que fala assim: em vez de a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para o nosso mundo. E filhos, eu entendo que não só filhos, né, carnais, mas acho que qualquer pessoa que se espelha realmente no que a gente faz. Né? Exatamente. Porque todos que vêm, né, depois de nós, os mais novos, querendo ou não, né, eles são aprendizes aí e filhos na nossa jornada. Beleza, Silvia. Agradecemos então aí a todos que estiveram conosco até o momento. E axé para todos, é isso aí. Que seja um ano melhor, que 2026 ele venha realmente com muito mais equilíbrio, com muito mais felicidade para cada um, né, de todos aqueles que estão aqui tentando, né, aprender, conhecer e se dedicar a algo novo na vida. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigada. Axé. Eu venho simples, mas a nossa recordação. Imagina.